Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero fazer uma breve oração. Pai, não seja eu, mas o Senhor aqui. Em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 21. O título é: Davi numera o povo e Deus castiga-o. O título que eu coloquei é o censo mortal de Davi. A palavra censo tem dois, o som dela é o mesmo, mas censo com C significa contagem, e o censo com S é o bom senso, é o juízo. Então aqui é censo de contagem. Então a contagem mortal que Davi decidiu fazer. E os dois pecados que estão envolvidos hoje são orgulho e a ambição. Orgulho e ambição. Antes de nós começarmos a leitura no capítulo 20, se você olhar no primeiro versículo do capítulo 18, está escrito assim: diversas vitórias de Davi. Por exemplo, na segunda linha do versículo 1, do 18, diz assim, vou ler o primeiro, vai. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus. Versículo 2, também feriu os moabitas. Versículo 3, também Davi feriu Hadadezer. Agora no final do versículo 5, porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. Versículo 6, e Davi pôs guarnições na Síria. Agora o versículo 12, também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sul. Se você passa para o capítulo 19, versículo 15, está escrito: vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante Abissai, irmão de Joabe, e Joabe era o comandante de Davi. 16, vendo os sírios que foram derrotados. Aí o capítulo 20 vai continuar essa mesma guerra, e o versículo 5 do capítulo 20: e tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como um eixo de tecelão. Ou seja, o irmão do Golias quis fazer a vingança, e o Davi foi lá e... Quantas vitórias em 2 capítulos! Só que isso não aconteceu em 6 meses, isso foram anos. Davi vencendo constantemente. Tanto que tem um versículo, que é um versículo, se você olhar no capítulo 18, verso 13, capítulo 18, verso 13, diz assim, o final do versículo: e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. Por que Davi estava vencendo uma atrás da outra? O Senhor estava com ele aonde quer que ia. Aí nós chegamos no 1 Crônicas 21. Olha como começa o capítulo 21. Qual é a primeira frase? Primeira palavra. Então, significa que Davi ganhou, Deus operou, Deus fez uma obra, Deus fez outra. Eu estava contando, tem mais ou menos umas 20 vitórias de Davi, só nesses 2 capítulos, 20 guerras vencidas. É muita coisa para um general, para alguém de guerra. Vencer, e vem outro e ele vence, vem outro. É o tempo inteiro vencendo. E eu comparei esse então com o nosso tempo de pandemia. Por quê? Porque na pandemia, enquanto muita gente no mundo inteiro estava sendo abatido, o que o Senhor fazia com a igreja? A igreja vencia, a igreja prosperava, a igreja não ficou doente. Deus tocou em alguns para tratamento, mas a igreja prosperou, não apenas fisicamente, mas financeiramente a igreja prosperou. A igreja foi abençoada espiritualmente. Enquanto igrejas se esvaziaram, a igrejinha permaneceu firme. Foram tempos de muita prosperidade. Do capítulo 18 ao 20 do Crônicas, é o tempo da pandemia.
Os 2 capítulos lá foram 2 anos de vitória aqui, 2020 e 2021. Então, o que acontece hoje com o povo? O que está acontecendo com a igreja hoje? Quantas derrotas estão acontecendo na igreja? Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Satanás esperou 2 anos Davi vencer, 2 anos não, 2 capítulos, muitos anos de vitória, porque eles guerreavam de ano em ano. Satanás esperou tudo isso, e aí ele foi lá, tim. O que Satanás faz comigo e com você hoje? Vocês ganharam, ótimo, então agora eu vou te cutucar. A senhora White fala no livro do Patriarcas e Profetas que Davi caiu numerosas vezes nas provocações de Satanás. Numerosas. A gente lê quantos pecados Davi tem. Aliás, hoje eu estudando a vida de Davi, parece que tem mais pecado do que vitória. Satanás fica cutucando. E eu me enxerguei, porque se eu olhar na balança para a minha vida, o que pesa mais na minha vida hoje, a quantidade de pecados é muito maior do que as vitórias que eu tive. E por que na minha vida? Eu vou falar por mim. Porque Deus sempre esteve comigo. Como que é? Eclesiastes 8:11? 8:11. E porque tarda a mão do Senhor sobre os filhos dos homens, continuam fazendo errado. Só que no caso nosso é assim, e porque o Senhor está conosco, colocando, operando e abençoando, acabamos amolecendo. Por isso então, eu deixei essa expressão aqui, tempo da armadilha. Sabe o que está acontecendo? A Bíblia fala no Salmo 91 que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Quantos estão sentados aqui e nem sabem que estão no laço do passarinheiro? O então é o tempo da armadilha, ou seja, estava tudo dando certo do jeito que você programou, mas então as coisas começaram a desandar. Qual armadilha você caiu? Qual armadilha está posta diante de você que você ainda nem identificou? Esse texto eu li semana passada. Não sei se alguém teve a curiosidade durante a semana de estudar ou de ler alguma coisa sobre essa história. Porque esse texto gera muita dúvida, essa história de Davi. Esse senso, na minha cabeça, já foi trazida essa mensagem aqui, já foi pregada, mas volta e meia a gente fica lá, sabe, o diabo lança dúvida, a gente fica inseguro. E a pergunta é, quanto nós temos dedicado de tempo para aprender aonde nós estamos caindo? Quais armadilhas você foi feito e caiu como o laço do passarinheiro? Satanás incitou Davi, ele jogou a semente e Davi pensou o quê? Eu quero contar. Vamos ver isso? O versículo 2 de 1 Crônicas 21. E disse já Davi a Joabe e aos maiorais do povo. Então ele falou para todos os principais: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Davi disse o quê? Estou comprando a ideia de Satanás. Eu quero. O que nós fazemos? Eu posso comprar esse carro, eu posso pagar essa conta, eu tenho uma dívida, eu posso pagar. A dívida às vezes nem é minha, mas eu tenho dinheiro, então eu vou lá e faço. Sabe que essa semana nós tivemos a ilustração de uma irmã e alguém da família dela assumiu uma dívida que não era dela, e ela falou: eu posso pagar essa dívida. E a pessoa chegou para ela: não, irmã, porque você é fiel, você é uma pessoa do Senhor, você é de Deus. E aqueles aduladores foram enchendo e constrangendo a pessoa. Ela falou: eu posso pagar a dívida dela. Qual o dinheiro? Quem se enrolou? A pessoa que quis ir lá pagar. Aí nós vamos entender no texto que Davi não precisava fazer essa conta, mas ele disse: eu quero contar. Às vezes Deus fala para você fazer algo pequeno e você quer fazer grande, mas Deus não te pediu grande, Ele pediu pequeno.
E quantas vezes a gente quer, e eu posso. Quantas vezes? É lógico que tem que ter o discernimento para a gente, por exemplo, falando de dinheiro, para a gente não cair na avareza, como foi o meu caso. Eu queria um carro barato, e Deus não queria que eu comprasse aquele, Ele queria que era outro propósito. Mas aquilo entrava avareza no meu coração. Mas quantas vezes, e o que mais o povo desta igreja cai, é de dar um passo maior do que a perna. O povo da igreja Amor de Cristo foi orientado durante a pandemia a falar assim: não gaste o seu dinheiro, vocês vão precisar. E aí vinha milhões de coisas na cabeça, né? Vai ter fome, vai faltar isso, vai faltar aquilo. A gente assim, o que a gente faz? E tudo angustiado. Aí o Senhor falou: viva na Babilônia como se Jesus ainda não tivesse chegado, mas esperando Ele vir, não é? Faça as coisas que têm que ser feitas. O que aconteceu com o povo? Hoje, o dinheiro que era para estar guardado é simplesmente por uma palavra: inflação. O preço das coisas é o mesmo hoje? Está tudo barato para ser comprado? E se você tivesse guardado um pouco mais, você estaria respirando melhor? Ou você teria sofrido como você está apurado hoje? Aqueles dinheiros que foram lá, a gente pode, eu quero, eu posso receber esse dinheiro. Ou seja, às vezes aquele dinheiro não é limpo, não é bem-vindo. Mas eu posso receber. Eu posso deixar para estudar depois. Metade da igreja aqui é de estudantes. 50% das pessoas aqui sentados têm todos os dias a decisão de dizer assim: hoje eu tenho que estudar, mas eu posso deixar para estudar depois, e hoje eu não vou fazer tarefa. Eu vou deixar para ler depois. Eu não quero fazer agora. Procrastinação. Eu posso estudar depois. Sabe quem incita você a fazer isso todos os dias? O mesmo que incitou Davi. Eu posso estudar depois. Eu não preciso estudar agora. Você ouviu a voz do diabo. Como tantas vezes eu ouvi na minha vida e fui mal em várias provas, porque eu achava que eu tinha um pouco de inteligência, que eu não precisava estudar. Eu posso deixar para depois. Muitas vezes eu acabei colando e eu caí num outro pecado, que colar é pecado, porque você não está sendo verdadeiro, você está mentindo, você está usando a inteligência do outro. Colar é pecado. Você está fazendo falsidade ideológica. Mas eu posso estudar depois. Eu posso não me dedicar aos estudos. E aí o resultado disso, você é que vai colher. Eu posso ver essa foto sensual. E você sabe que hoje não é só homem, né? Porque a gente fala foto sensual, pensa nos homens olhando uma mulher bonita. Hoje as mulheres estão sendo extremamente atacadas. Extremamente, a ponto de abre o Instagram, às vezes a pessoa tem vergonha de abrir, porque tem tanta foto de mulher com tanta coisa para fora, que nem percebe que está tendo uma poluição sexual. As mulheres estão sendo atacadas sexualmente por mulheres, por fotos, por imagens, o tempo inteiro. E não cai a ficha. E aí quando olha as coisas na rua, acha normal. Aonde vai parar? A hora que vai comprar uma roupa, acha que ela é normal. Muito. Você mostraria as fotos que você tem no seu Instagram para a dona Eunice, ou para o pastor ou pastora da igreja? Seu pai, para sua mãe? Posso alimentar no pensamento. Sabe por que eu escrevi essa frase? Porque uma grande ferramenta de Satanás contra a igreja Amor de Cristo é assim: eu posso pensar sobre isso, eu não vou fazer aquilo, mas a partir do momento em que você alimenta o mal na sua mente, a sua mente já pecou. Jesus falou isso sobre o adultério, mas não é apenas adultério. Toda vez que você começa a alimentar uma ideia mentirosa, qual é o próximo passo? Querer fazer aquilo. Assim como pensa na sua alma, assim é. Onde está escrito? Provérbios 23, 7. Acho que é isso. Provérbios 23, 7. Satanás incitou Jesus. Falou: pega essa pedra e faz um pão. Jesus podia falar: eu quero um pão, e
transforma. Jesus podia. Jesus caiu na armadilha. Jesus mostrou que é possível você dizer não. O que Davi caiu e falou, eu quero contar o povo, Satanás falou, Davi, vai lá e conta. Davi disse, eu quero. Satanás foi para Jesus e falou, pega esse pão, é uma pedra, mas faz um pão. Jesus podia falar, eu quero, eu vou fazer. Jesus não fez. Qual é o exemplo que nós devemos seguir? A primeira tentação de Jesus foi o pão e pedra. A primeira. O Davi já caiu na primeira. A gente cai sem saber que caiu na tentação. Porque quantos pensamentos nós estamos comprando e aceitando? Eu quero a minha casa pronta agora. Não, a fiação tem que ficar pronta. Porque se demorar eu não vou poder aproveitar isso. Se fizer aquilo, a gente coloca as condições e vai fazendo uma atrás da outra. E a hora que consegue tudo, não tem alegria, não desfruta. Por quê? Porque Deus não tinha mandado fazer daquele jeito. Porque a casa tinha que ter esperado mais tempo para ficar pronta. Não era agora. Era para ter esperado juntar o dinheiro para acabar. E a gente fica sem dinheiro. Quantas coisas a gente faz porque a gente fala, eu posso. Foi exatamente o que Davi fez. E nós vamos ver o que aconteceu. 1 Crônicas 6,12. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso fazer tudo, mas não é tudo que vale a pena. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a igreja, amor de Cristo, está dominada por todas elas. O Senhor está dizendo para a igreja, a partir do sol, vocês estão dominados pelo desejo. Como que o povo, aquelas pessoas, como que foi o contexto para chegar aqui? Relações com os povos pagãos determinaram o desejo de seguir os costumes nacionais, ou seja, das outras nações, e despertaram a ambição das grandezas mundanas. Sabe qual que é o nosso pecado? Nós temos ambição por grandezas mundanas. Nós queremos as coisas que as outras pessoas têm. Assim foi que Israel caiu. Tal espírito não poderia deixar de convidar à tentação. É lógico que se você olha um monte de coisas que são desejosas, o que você vai querer? Está na tua frente. Pisa na beiradinha da piscina, você está com vontade de mergulhar. O que faz uma criança na beira da piscina? Ela vai pular na água. Ela pode? Ela vai afogar, ela vai morrer. Mas ela vai fazer o que se ela estiver na beira da piscina? Ela vai pular. Se você estiver à beira da tentação, você vai cair. Nós caímos o tempo inteiro. A mesma história que está em 1 Crônicas 21, que está no seu capítulo aberto, está lá em 2 Samuel 24. Depois você pode estudar os dois se tiver curiosidade. Tem algumas diferenças. Eu trouxe 2 ou 3 aqui para a gente ver. O contexto desse capítulo é assim: o Senhor Deus estava descontente com o povo. Por que será que Deus estava descontente com Israel? Davi foi qual rei? O número dele? Segundo. Davi foi o segundo rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Antes de Saul, quem que governava? O próprio Deus. Por que o povo quis um rei? Porque eles queriam ser iguais às outras nações. Isso agradou a Deus? Lógico que não. Quiseram um rei. O que não acalmou, eu escrevi essa frase porque eu não tinha caído a minha ficha. O desejar um rei foi tão grave que eles não se acalmaram quando tiveram Saul, ou mesmo quando tiveram Davi. Eles tiveram um rei tremendo. Quantas coisas Davi fez aqui? Mas isso não acalmou o coração do povo. Sabe por quê? Quanto mais você ganha, mais você quer. Preferência de posição. Não, agora que nós estamos ganhando as batalhas com Davi, não, o nosso
tem que ser maior. Vamos deixar nós melhor que eles. Nós temos que ser melhores. O que é isso? Ambição, desejo de querer mais, ganância. Deus dá e a gente fala, não está bom. Não olhavam para o Senhor, mas olhavam para o homem. Toda vez que tem alguma coisa na sua vida que te tira da presença de Deus, é porque você não está olhando para Deus, mas sim para o homem, para as coisas que Ele fez. Por exemplo, não sei se vocês assistiram, mas eu recomendo fortemente vocês assistirem a série que está passando sobre reis. E lá mostra a vida do Samuel. Me chamou muito a atenção a comparação do personagem da série Samuel, que é um homem que existiu, homem de Deus, e toda a nação de Israel. A primeira parte conta a história do Eli, e o Samuel era pequeno. No tempo de Eli, ninguém buscava Deus, e os que tentavam eram escandalizados pela liderança do povo, que levava eles para a ruína. Foi uma ruína nacional enquanto Eli era juiz e sacerdote. Aí veio o tempo de Samuel. Quando mostra a história de Samuel, mostra assim, todo mundo cuidando da sua própria vida, e o Samuel fazendo o quê? Só as coisas de Deus. Sempre as coisas do Senhor. Aí os filhos de Samuel, o que aconteceu com eles? Eles foram lá ser juízes, mas aí ofereceram o negócio, eles aceitaram. Olha, nós vamos dar isso para vocês. Eles aceitaram presentes, foram subornados, e aí eles se corromperam. E o Samuel? Em momento nenhum ele queria nada dos homens. Ele só pensava assim, isso não agrada a Deus. Mas não pode fazer isso, isso não é de Deus. O tempo inteiro da vida de Samuel era assim, Deus, Deus, Deus e Deus. Pergunto, quem caiu? Samuel ou o povo? Deus estava com insatisfação com o seu povo, com o objetivo de estender suas conquistas entre as nações estrangeiras. Resolveu Davi aumentar o exército, exigir trabalho militar de todos que estivessem na idade conveniente. Para levar isto a efeito, tornou-se necessário fazer um censo da população. Foram o orgulho e a ambição que motivaram este ato do rei. A contagem do povo mostraria o contraste entre a fraqueza do reino quando Davi subiu ao trono e a sua força e prosperidade sob o seu governo. Quando Davi se tornou rei, o exército era xoxo, era muito ruim. Quem começou a fazer a obra que Deus começou a escolher, Deus escolheu Davi, e a partir de Davi, Israel se tornou uma potência militar. Naquele tempo, os Estados Unidos de hoje era Israel nas mãos de Davi. Então, o que era um país xoxo, imagina o Brasil hoje, que militarmente é fraco, se tornar os Estados Unidos a maior potência do mundo. E tem lá o general não sei o que conduziu o Brasil. O Davi foi esse, que foi fazendo, foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, quando acabasse o censo, o que ia estar na cabeça de Davi e do povo? Olha só como esse povo era xoxo, e olha o que o Davi fez. Isto teria a tendência de fomentar. Nós nem sabemos o que essa palavra significa. Quando nós compramos as ideias do diabo, fomentar significa vai instigar você, vai gerar em você uma vontade que você não tinha. Você nem tinha vontade. Se o povo não soubesse quanto era o exército, eles nem iam ficar orgulhosos. Era melhor que ninguém soubesse, mas eles queriam saber. E o Davi foi o primeiro. Isso teria a tendência de fomentar, jogar a semente da discórdia e a insatisfação no coração, ainda mais a confiança em si mesmo, que já era grande, tanto do rei como do povo. Ser ambicioso nada mais é do que um desejo forte de conquistar alguma coisa, ou seja, pode ser uma coisa espiritual, eu quero um cargo, financeiramente eu quero ganhar, pode ser um cargo, uma posição no trabalho, ou um estilo de vida. Eu simplesmente quero mais essa roupa, eu quero porque eu vi aquela roupa, eu quero ser como ela, eu quero usar daquele jeito, eu quero aquele acessório, eu quero aquele relógio, eu quero isso, eu quero.
O ambicioso pode ser ganancioso, nunca se satisfazer. Deus te dá uma ambição, por exemplo, uma ambição é um desejo. Então assim, eu moro em tal lugar e agora o Senhor colocou no meu coração que eu tenho que mudar. Deus pode te dar uma casa melhor? Pode. Então eu vou batalhar por isso. Isso também é uma ambição. Mas isso é uma ambição sadia, saudável. Mas quando você fala, eu ganhei essa casa, mas agora eu quero que essa casa tenha isso, isso, isso e isso se torna ganância. Quando você recebe algo que Deus deu e aquilo não é suficiente, você fica ganancioso. E também nesse sentido, as suas atitudes e vontades seriam voltadas para preencher os próprios interesses e flutuariam em torno do mundo do egocentrismo. Só eu importo. Quantas coisas você fala, eu quero e eu tenho direito? Isso se chama egocentrismo, isso gera orgulho. Agora, olha só uma coisa que aconteceu, olha como que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Lá no 2 Samuel, que é o outro lugar onde está essa história, ele descreve uma parte do censo assim: disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba. Eu acho que aqui também fala isso, o versículo 2 também diz isso. Desde Dan até Berseba. O que significa isso em Israel? Qual que é o ponto mais baixo e mais alto do Brasil? O sul é o mais baixo, e o mais alto é o norte. Genial. Quais são os nomes das duas cidades do extremo? Do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque é o extremo do norte, Chuí é a última parte do sul. Sabe o que Davi estava fazendo assim, igual se o Bolsonaro hoje falar, olha, eu quero que conte quantos do exército tem no Brasil, depois eu tenho investido não sei o quê. Estou dando um exemplo para nós. Então, depois que contasse o Brasil inteiro, os números do Brasil são esses. O Davi ia falar assim, os números de Israel são esses, para contar tudo. Aí olha o que aconteceu quando ele deu essa ordem genial. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. Gastou 9 meses para alimentar o pecado. 9 meses de desperdício de homens. Ministros tiveram que, os sacerdotes, os levitas tiveram que trabalhar nessa obra. Então, o tempo que é gasto para se completar o pecado, quanta coisa você já gastou e desperdiçou por sua vontade própria? Pensa, o que Deus está fazendo agora é assim, olha para trás, quanto que você gastou, não só de dinheiro, mas quanto tempo você investiu? O nosso tempo daquela loucura das bicicletas, o quanto nós fizemos? O quanto Deus me mostrou que eu me enganei? Quanto? 9 meses e 20 dias é o tempo de nascer uma criança. Quanto tempo você tem gastado nas suas concupiscências? O censo foi um capricho, um desejo. O desejo é a mesma coisa que concupiscência. Nós lemos uma vez em Tiago que a concupiscência uma vez concebida gera o pecado. E qual é a consequência do pecado? É a morte. O pecado de Davi gerou morte. Versículo 14: mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. O pecado de Davi ficou só sobre ele. Agora dá para entender quando você for ler. O 1 Crônicas 21 é o que nós lemos. Então Satanás se levantou, não é? Mas olha como está escrito lá em 1 Samuel 24:1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele, Deus, incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e Judá. Como que Deus fez? É o diabo ou Deus? Quem que fez? Qual que é a sequência das coisas que nós já aprendemos? Deus
como fez com Jó. Olha meu servo Jó. Quem que saiu para confrontar? Satanás. Então quem Deus usou para incitar Davi? O diabo. Por quê? Porque Deus sabia que o coração de Davi não era inteiramente seu. Ainda estava no orgulho. E Davi precisava passar pela prova do orgulho. E o coração do povo, Deus sabia que o coração daquele povo não era inteiramente do Senhor. Por quê? Porque quiseram o rei, porque não quiseram que Deus governasse, ganharam o segundo rei, que era um homem segundo o coração de Deus, e Deus mostrou que o coração não estava aquelas coisas, e aí a hora que o povo está nas vitórias, o coração do povo está neles mesmos. E Deus falou, então eu vou dar uma lição nesse povo. Essa lição de Deus foi justa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas estão passando por castigos duros durante essas semanas. Pessoas aqui da igreja estão passando por por provas duras. Tem gente que está desanimado, tem gente que está sem fé, sem força, achando que está tudo errado e tudo eu, e não caiu a ficha da igreja que Deus está pesando, esmagando a mão para ver se cai a ficha e se arrepende. Será que dá para acordar que Deus está te castigando? O que mais que precisa ser falado? Olha o que Davi respondeu quando caiu a ficha dele. Versículo 7 e 8. Esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. 8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, ser servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. O que Deus está dizendo, Igreja Amor de Cristo, estão procedendo muito loucamente, estamos agindo como loucos, e Deus tem que pesar. Só que olha o que Davi disse então no 8: ser servido, tirar a iniquidade. Senhor, faça em mim o que o Senhor quiser. É a mesma coisa que dizer assim: quebra minha vida, faz ela de novo, faz ela de novo. Senhor, pode me esmagar. O problema é que Deus está esmagando, mas ninguém está entendendo que é Deus que está esmagando e ainda está expulsando o diabo. O diabo só foi lá e falou: já sai de perto. Você está em negócio direto com Deus. Não levante a mão. Não é para levantar a mão. Quantos aqui estão passando a fuga? Já parou para pensar que Deus está te esmagando? Ou nem caiu a ficha? Qual vem primeiro então? A ira do Senhor. Depois ele manda Satanás. De quem é o pecado aqui? Tem um monte de nome. De quem é o pecado? Satanás? Sempre ele está envolvido no pecado. Davi? Sim. Povo de Israel? Sim. Jerusalém? Sim. Joabe, nessa história, ele está de gaiato. Nós vamos ler o versículo. O anjo e Gade são o quê? Ferramentas na mão de Deus. Ornã, que está no final da história, foi usado para receber até uma bênção de Deus. Por que eu coloquei todos esses nomes aqui? Olha o desejo de uma pessoa comprando uma ideia má. Olha o tanto de coisas que envolvem. Aí você fala assim: eu posso pensar no que eu quiser, porque isso aqui vai ficar só entre mim e eu mesmo, ninguém vai nem saber, porque só está na minha cabeça, está escondido aqui dentro. Olha o que acontece quando você alimenta um erro. O que nós estudamos sobre o arrependimento? É melhor não pecar, porque depois, para chegar no arrependimento,
quase que Jerusalém foi destruída. Davi teve que pagar o preço de ver 70.000 do seu povo sendo mortos. O povo de Israel é que foi o alvo. Davi era o rei, ele que pediu a contagem. Sobre quem veio a praga? Sobre o povo. Você peca, você escolhe onde vai cair a mão de Deus. Você acha que é sobre você ou sobre os teus filhos? Ou sobre a tua casa? Ou sobre onde está o teu coração? Continua pecando e você vai ver o que vai acontecer. Aonde Deus vai pesar? Olha o que está escrito no versículo 18. Ou melhor, 15, desculpa. Olha o versículo 15. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. Você acha que era isso que Davi queria? Davi pecou. Sobre onde foi a culpa? Deus mandou um anjo lá para Jerusalém. Vou destruir a cidade que é chamada Cidade de Paz. E diz assim: e ao destruí-la, o Senhor o viu e se arrependeu. Não porque ele não queria fazer, mas porque ele disse: até aí é suficiente. Daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã por Jebuseu. O anjo destruidor estava ali. Aí aparece esse homem chamado Ornã. Eira é a mesma coisa que um campo. Ele tinha um campo de trigo ali. E o anjo estava ali, pronto para destruir Jerusalém. Mas quem tinha pecado era o Davi. Ele falou: não, caia. Nós lemos no culto na semana passada. É melhor eu cair na justiça de Deus. É o versículo 13. Vou ler o 13 aqui, ó. Final da parte do versículo 13. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, pois são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. É melhor Deus me castigar do que eu sobrar para os outros. Realmente é melhor? É. Mas é bom? Sim. Só que dói? E muito. Porque Deus sabe onde Ele vai apertar o teu carro. Ele sabe por que você está passando por isso, e você tem que entender que Deus está fazendo. Teus filhos não obedecem? Aonde está o teu erro? Onde nós estamos errando, pais? Pais e mães. Por que os nossos filhos estão nesse desgoverno total? Aonde está o nosso erro? Temos que ter essa resposta. Senão nossos filhos nunca vão ser vitoriosos. E aonde que a gente fala: não, meu filho não. Aonde você errou? Olha só o que aconteceu no versículo 19. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. O Gade tinha falado para Davi assim: ó, você vai e oferece um sacrifício, porque senão a coisa vai complicar. 20. E, virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam ele com seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando trigo. Uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, viu o anjo destruidor e fez o quê? E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, saiu da eira, e aí ele começa a conversar com Davi. E Davi negocia a compra do campo. Versículo 28. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera a Ornã o Jebuseu, sacrificou ali. Agora olha, eu vou voltar um pouquinho, 27. O Senhor deu ordem ao anjo e meteu a sua espada na bainha. O que esse versículo tem a ver conosco agora? Quem que dá ordem para os anjos? O Senhor. E em momento nenhum dessa história, se você procurar em todos os versículos, você vai achar algum que Davi inclusive, agora eu não estou lembrado em qual que fala que Davi viu o anjo, que é o que eu estava procurando. Davi viu o anjo e ele fica com muito medo. Deixa eu achar esse versículo. 16? Isso, obrigado. Versículo 16. E levantando Davi os seus olhos,
viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu. O que esse anjo estava fazendo? O anjo estava voando. Davi viu o anjo ali, estava entre o céu e a terra, ele estava ali. E olha só a descrição: com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Imagina você ver uma cena dessa. Sabe qual foi o tamanho do medo de Davi? Como que acaba o capítulo? Versículo 30. E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Davi conhecia espada? Davi era bom com espada? Davi venceu na espada? Mas ele não podia nem chegar perto desse lugar que depois se tornou um santuário, de medo de lembrar do que ele viu da espada apontada para Jerusalém. Como chama isso? Temor. A igreja ainda não tem esse temor. O que vai precisar acontecer para você ter temor ao Senhor? O que Deus tem que fazer com a tua vida para você ter o medo que Davi teve de não querer mais pecar? Todas essas pessoas envolvidas. O Gade era o profeta. O que o Gade tinha que fazer? Tinha que estar sensível para a voz de Deus e falar: Davi, você errou. Aí Gade tinha que chegar para o Davi e falar. E o Davi viu o anjo que ia destruir Jerusalém e estava no lugar desse homem. Quer dizer, perceba como o pecado envolve muitas coisas ao mesmo tempo, e todas elas têm que funcionar. Se você não tiver sabedoria e discernimento, você não vai enxergar o mover de Deus em volta da tua vida. E eu queria encerrar com esse texto, que tem a ver inclusive com o que o Carlos falou sobre a vida de Salomão, que está lá em Deuteronômio 17, de 16 a 20. Deuteronômio 17, de 16 a 20. Eu vou ler o 14 porque já é um texto só, né? A eleição e os deveres de um rei. Quem que escreveu esse texto na Bíblia? Moisés. Quando tinha Moisés, tinha rei em Israel? Deus já sabia que eles iam querer um rei, não é? Deus já avisou antes: quando vocês escorregarem, eu estou dando um esquema para não continuar errando. Versículo 14. Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nelas habitares, e disseres: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Aí Deus continua dizendo: porá certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Então é assim: você vai errar, mas você não pode... Você não vai querer a minha mão, mas eu não vou te deixar desgovernar totalmente, eu vou te controlar. Por que Deus faz isso? Porque Ele é egoísta? Porque se deixasse o homem fazer tudo, não chegava nem a ser rei, já se destruíam todos eles. Dentre teus irmãos porá sobre ti um rei. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Por isso que a liderança tem que ser alguém que já é do Senhor. Aqueles que querem algum cargo têm que estar há um tempo na igreja, não pode se perder, porque se chega alguém de fora, não tem o conhecimento e os costumes do que Deus espera. Se chega alguém aqui que sabe tocar piano, que sabe mexer no computador, que sabe tudo, a vontade nossa é assim: nossa, ele vai melhorar tudo. Mas ele não conhece a Deus, ele não tem o temor, ele não tem isso, ele não tem aquilo. Nunca uma pessoa nova na fé pode estar à frente dos outros, porque ele vai se desgovernar. Porém, versículo 16: o rei então, porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. O que é a representação de cavalos? Guerras, batalhas, lutas. O que o Davi fez? Vou contar meus cavalos, vou contar meus exércitos. Deus já tinha mandado não contar.
O pecado começou aqui. Sabe o que isso significa? Quantas vezes nós estamos errando porque nem sabemos que Deus deu uma ordem, nem lembrávamos disso. E olha como o texto continua: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração nem se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Nós lemos o que agora? Eclesiastes capítulo 2. O que o Salomão fez? Acumulou 700 mulheres e 300 concubinas, acumulou prata e ouro mais do que qualquer um. Tem um versículo, eu não lembro onde está agora, que fala que Davi venceu tantas batalhas que ele conseguiu tanto cobre, que depois Salomão fez um lugar chamado Mar de Cobre, de tanto cobre que tinha. E o cobre é uma moeda brilhante, ela é super, quando ela está restaurada, ela brilha. Então tinha um mar de tanto cobre, parecia um mar, mas era muito cobre. Salomão tinha tudo, de tudo, de tudo, não é isso? Olha qual que é a ordem para o rei: não acumula. 18: também será que quando se assentares sobre o trono do seu reino, então escreverás para si um traslado desta lei no livro, do qual está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Por quê? Para que se aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Por que tem que saber tudo isso? Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. E sabe para que mais? Para que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. O tempo de muitos foi abreviado depois do pecado. Morreram 70 mil. Sabe por quê? Porque o rei acumulou e o povo gostou de acumular. Por isso que as igrejas que geram e propagam prosperidade, quem está errado não é só a liderança. Aquelas pessoas que vão lá querer ganhar dinheiro e prosperidade caem por causa disso. Deus disse: não acumulem. E eles vão lá porque fala: dá uma casa que eu te dou 2, dá 5 que eu te dou 10, vende um carro que você vai ganhar 5 carros. E aí depois tem as propagandas. E o que o povo faz? Lota a igreja, enche de dinheiro. Por quê? Porque o coração do povo é mau. Não é a liderança das igrejas da prosperidade apenas que está em pecado, mas é aquele povo, por causa da lei do Senhor, que não quis guardar no seu coração. Nada é por acaso, e está tudo na palavra do Senhor. A pergunta que Deus faz é assim: hoje, você quer ser como Samuel? Samuel abriu mão de tudo na vida dele, para escolher sempre, 24 horas, constantemente, estar pensando nas coisas de Deus. Ou você quer ser como o povo de Israel? Essa é a escolha que nós devemos fazer. Nós vamos cantar uma música agora que fala: vivo por Jesus. Quero falar desse Deus tão grande, quero viver a vida do Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu vou falar desse amor porque hoje eu vivo por Jesus. E a música fala assim: a minha vida é Jesus. Faça disso uma profissão de fé para você. Amém? Vamos nos levantar.